Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua vida pode estar dentro de você? Não é o mundo que te sabota, é o seu monstro interior. Esse canal fala sobre uma saga de recomeço. Aqui eu tô documentando todas as ações e todas as reflexões que eu estou usando para seguir uma filosofia que me ajude nesse recomeço. O lema aqui é nem perdido, nem encontrado, mas em movimento. E no último episódio eu falei como o caminho da disciplina pode ser um forte aliado para qualquer tipo de recomeço. E nós fizemos um estudo através do arquétipo do monge de como a gente aplicar de um jeito mais inteligente e estratégico a disciplina na nossa vida. E agora chegou a hora de enfrentar a nossa parte perversa. Ai, não, por favor. Ela é capaz de frustrar todos os nossos planos de recomeço com mentiras, enganações e desejos distorcidos. Põe o capacete que lá vem pedrada. Ela fica num lugar difícil da gente alcançar, mas se oculta e vem à tona com grande habilidade. Hoje eu quero falar dele, o nosso monstro interior. E o que eu quero dizer com um monstro interior? Existe uma parte nossa que ela é primitiva, ela é impulsiva e muitas vezes raivosa. Ela tem desejos e ela tem a vontade de satisfazer esses desejos a qualquer custo, se tornando até inconsequente. Quando nós não domamos esse monstro interior, ela se transforma no que eu chamo de sabotador oculto. Ela causa muitos problemas na nossa vida, frustrando os nossos planos de propósito e até os nossos objetivos de vida. Complicou. Se a gente for trazer aqui por uma lente mais teórica, o que eu chamo de monstro interior é o conceito que o Freud trouxe sendo uma das partes da psique, que é o id. Tem erro, Freud tem erro. Tu vai ver, tu vai saber. Sim. Não sei se você sabe, mas o Freud divide a nossa psique em id, ego e superego. E essa parte, o id, seria essa parte mais primitiva, mais selvagem. Ela nos ajuda nos nossos instintos de sobrevivência. Só que como eu sou um cara aqui mais simples, eu não gosto de complicar muito as coisas e entrar muito em termos, eu prefiro ficar com o que funciona e o que é mais básico. Então, na minha cabeça, quando eu comecei a ler e estudar sobre isso, eu consegui perceber uma coisa. Esse id, que eu chamo aqui de monstro interior, quando ele não tá sob o nosso comando, quando ele tá, vamos dizer assim, solto como um animal selvagem, ele se torna esse sabotador oculto. Sem compaixão. Então eu acho interessante essas duas nomenclaturas, porque pra mim, e talvez pra você também, vai ajudar a fazer mais sentido em entender o que é esse sabotador oculto. Então, pra ficar claro, quando eu falo de monstro interior, seria esse nosso id, essa parte primitiva responsável pela nossa sobrevivência. Quando eu falar sabotador oculto, aí seria quando a gente solta esse monstro sem controle nenhum, e aí ele usa não só o instinto de sobrevivência, o instinto de satisfazer os nossos desejos, mas ele mistura uma pitadinha de sacanagem aí também. Ótimo. E onde que tá o perigo disso? O sabotador oculto, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos medos, os nossos desejos. E ele sabe como usar eles para nos manipular. Vixe. E aqui eu até trago uma citação do Carl Jung, que ele diz assim: até você tornar consciente o seu inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Então eu comecei a tentar identificar quais que eram os comportamentos do meu sabotador oculto. Sabe aqueles comportamentos que a gente se envergonha, aqueles pensamentos que vêm e a gente fica chateado com eles, ou aquele tipo de comportamento que a gente sabe que é tóxico pra gente, pros outros. Sabe quando tu fala alguma coisa ou tu age de alguma maneira, depois tu pensa assim, caramba, por que eu fiz isso, cara? Nossa, que viagem, né? Ah, puxa, eu não sei não. Foi aí que eu comecei a olhar para os principais problemas que o sabotador oculto causava. E a primeira coisa que eu identifiquei foi a impulsividade. O meu sabotador oculto, ele é insaciável. Ele quer me levar no caminho mais rápido pro prazer. E isso me causa e me coloca também em muitas situações onde eu fico com vontade de fazer coisas que são viciantes.
São coisas que são desagradáveis muitas vezes pro meu corpo ou até pra minha mente, comportamentos que também são desagradáveis para outras pessoas, só em busca dessa satisfação rápida, de logo eu ter um prazer. Ah, isso é tão zoado. E outro comportamento que eu identifiquei foi a agressividade excessiva. Principalmente quando eu era contrariado. Assim como uma fera primitiva, no primeiro sinal de alguém falar algo que é contra o que eu quero ou o que eu acredito, eu já me sentia atacado e já devolvia na mesma moeda. E muitas vezes nem era um comportamento de ataque, era só uma crítica construtiva. Mas quando a gente deixa o monstro interior solto nessa forma de sabotador oculto, tudo parece que soa como algo muito pessoal. Então, coisas que nem eram tão pessoais, eu já levava na ponta da faca. Eu percebi também que o sabotador oculto, ele queria muito uma gratificação instantânea pelas coisas. E isso vai fazendo com que aos poucos a gente tenha menos vontade de se esforçar por uma coisa que vai dar uma gratificação a longo prazo, e a gente tenha mais vontade de ficar fazendo só coisas que logo já dão prazer. Por exemplo, usar bebida alcoólica, ficar assistindo seriado, jogando muitos jogos. Então são coisas que dão um prazer muito instantâneo, muito rápido. É igual, por exemplo, assistir um filme adulto. Ao invés de tu ter todo o tempo da conquista, de procurar uma pessoa, de ter um relacionamento. Bom, eu estava esperando evitar isso. Tu vai ali, abre um vídeo, é rápido, tu já tá com o êxtase. Então, eu percebi que ele vai nos afastando dessa força que a gente tem de ir buscando algo que precisa ser construído com o tempo. É por isso que o mercado do prazer instantâneo fatura bilhões hoje em dia, né? Os filmes adultos, fast food, as redes sociais, cigarro, álcool, produtos ilícitos. Todo esse mercado é feito pro nosso monstro interior ele se sentir saciado e tomar essa forma do sabotador oculto. Só que, como eu falei, o problema é que esses prazeres de curto prazo, eles vão drenando a nossa energia e a nossa vontade de construir algo mais duradouro, como, por exemplo, fazer uma faculdade, montar um negócio, trocar de trabalho, construir um relacionamento sólido. Tudo isso vai sendo minado. Porque afinal o monstro interior ele pensa assim: por que eu vou me esforçar para fazer todas essas coisas que vão demorar um monte para eu ter um prazer, se eu posso ter prazeres mais rápidos agora? Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Só que com o tempo eu percebi que viver com o monstro interior na forma do sabotador oculto tava deixando a minha vida tensa, ansiosa, porque é aquela coisa, né? Trabalhar a semana inteira pra daí no fim de semana eu finalmente poder beber, me enlouquecer, fazer as paradas que eu queria fazer. Era quase como esperar pra respirar, assim, um oxigênio. E eu via que a semana ela ia se tornando cada vez mais longa, que viver tava começando a se tornar um fardo, tá o tempo todo de mau humor. Tá há muito tempo também reclamando durante a semana. Sabe aquelas pessoas, talvez você seja essa pessoa hoje em dia, que não vê a hora de chegar ao fim de semana, que segunda é o inferno e é tudo de mau humor. E aí só parece que a vida só consegue melhorar na sexta. Aí sabe que de hoje é segunda-feira. Minha vida já é um inferno na sexta, quando eu tenho que gastar meu pouco dinheiro com os meus poucos amigos pra tomar muita cerveja e esquecer que eu passei a semana toda olhando pra tua cara. E chega ali no iniciozinho do domingo, né? Vai passando o almoço. Começa a vir toda aquela memória de toda semana que vai ter que demorar pra passar pra finalmente eu poder viver de novo. Então esse ciclo começa a deixar a gente num estilo de vida meio doentio. E o sabotador oculto, ele é amoral. Ele não conhece limites e nem vergonha. E quanto mais tempo a gente vai alimentando ele, deixando ele ficar nessa forma livre, mais a gente começa a perder a conexão com a realidade. A gente fica preso à fantasia só querendo sentir prazer e o resto da nossa vida deixa de importar. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Olha, por exemplo, um dependente químico ou uma pessoa que é alcoólatra. Ela começa só a tentar conseguir mais daquela substância e a realidade que ela cria na cabeça dela não é o que condiz com a realidade que as outras pessoas que estão à volta dela estão vendo. Ela começa a criar histórias e fantasias na cabeça, muitas vezes até entra em psicoses por causa disso. Eu lembrei até uma frase do Mestre Yoda. Lá vem eu com o Mestre Yoda de novo. Mas ele fala assim: o lado sombrio não é o mais forte,
Ele é o mais rápido, o mais fácil e o mais sedutor. Tá, mas agora vamos sair aqui da zona da desgraça. Ufa! Tá achando isso engraçado? Aqui tem o ponto de virada. O monstro interior, ele não tem como ser anulado na nossa vida. Porra! Me fudi! A gente precisa dele porque, como eu falei antes até, ele é responsável pela nossa parte de sobrevivência. Ele nos ajuda a passar por algumas situações complexas e difíceis. Não tem como a gente matar ele. O que a gente tem que fazer é domesticar isso para que ele não se transforme no sabotador oculto. Esse é exatamente o plano. Eu até queria trazer uma analogia aqui para ficar mais ilustrativo. Eu gosto de usar analogias porque ajuda a gente a entender melhor. Pensa no Venom da Marvel. Ou no seriado do Dexter, se você assistiu, que ele fala sobre o passageiro sombrio que ele carrega. Ambos os casos são forças caóticas, mas que, se bem direcionadas, elas atuam ao favor desses protagonistas. Por exemplo, no caso do Venom, que é o Ed Brock que usa essa força simbionte, esse alienígena chamado Venom. Ele consegue, inclusive, até salvar pessoas usando a força desse monstro que tá junto com ele. E também o Dexter, por exemplo, usando o passageiro sombrio, que ele fala que é essa parte que habita dentro dele, ele se torna muito mais calculista, muito mais preciso nas coisas que ele tem que fazer quando ele tá utilizando a força desse passageiro sombrio. Como eu falei, eu não acredito que dá pra eliminar essa parte de dentro da gente. Mas eu acredito que se a gente for inteligente, a gente consegue conviver de forma estratégica para utilizar a força desse monstro interior ao nosso favor. Uma prática que eu adotei, que eu achei bem interessante, inclusive foi uma sugestão da minha esposa, é dar um nome para esse sabotador oculto, pro monstro interior quando ele entra nessa forma. Porque daí a gente consegue fazer uma desassociação mais fácil. Quando eu tô num caminho que eu não quero mais fumar, não quero mais beber, que é o que eu tô vivendo agora, por exemplo. Quando começa a me dar vontade e eu vou pra essa recaída, eu vou pra esse lugar de novo, eu lembro que não é eu, mas é o fulano. Sim. Que é esse nome que eu dei agora pro sabotador oculto. Então eu consigo perceber que eu tenho que tomar o controle de volta. Porque nós dois vamos estar dividindo a minha mente e o meu corpo. Mas quando ele quer ir pro prazer imediato, não sou eu. Não, pode parar! Porque eu já decidi que eu não quero fazer isso. Mas se eu tô sendo impulsionado pra lá, é porque ele tá sendo mais forte, mais esperto, tá usando alguma fraqueza minha pra me convencer disso. Então quando eu nomeio ele, eu consigo dizer, fulano, para. Porque não sou eu, é ele que tá querendo tomar o controle de novo. Então eu pego as rédeas de volta. Mais ou menos. E eu sei que parece um pouco loucura, né? Pegar a nossa psique, fragmentar ela e dar um nome pra esse fragmento. Você é esquisitão, sabia? Mas quando eu comecei a aplicar essa técnica em efetivo, eu comecei a perceber que ficou mais fácil de eu repreender ele, dar uma direção melhor e não me sentir culpado quando vem esses desejos. Porque às vezes a gente tá tão feliz que a gente tá conseguindo ficar muito tempo sem usar algum tipo de substância, ou muito tempo sem ter aquelas reações raivosas. Só que quando elas vêm, porque elas vêm muitas vezes, como eu falei, ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe como nos convencer, ele tá morando aqui dentro com a gente. Sei tudo sobre você. Eu tô na sua cabeça. A gente se sente culpado. E quando eu comecei a dar um nome, eu consigo perceber, não sou eu, é ele. E aí eu consigo pegar as rédeas de volta. Porque afinal, a gente divide o mesmo corpo e mente, mas eu sou o soberano. É eu que dou a palavra final no fim das contas. É eu que digo se a gente vai ou não vai fazer alguma coisa. E no final, conseguindo trabalhar junto com o monstro interior, a gente consegue desfrutar de prazeres de longo prazo. A gente consegue fazer planos, tá mais consciente desses planos. Eu digo até mais engajado em realizar eles. E o que a gente tem no final é conquistas reais. E agora eu quero saber de você. O seu monstro interior, ele é um sabotador oculto?
Você consegue manter ele nas rédeas ou deixa ele solto pra fazer o que quiser? Ih, rapaz. Deixa aqui nos comentários pra eu saber como que tá a galera, se vocês aqui, agentes do destino, estão conseguindo trabalhar em equipe com o seu monstro interior ou estão tendo que trabalhar contra ele, o que não é muito legal. Mas é um processo da vida, a gente não pode se culpar por, às vezes, o sabotador oculto nos dar uma rasteira. Você tá correto no seu raciocínio. Mas a gente lembra disso, bate a poeira, troca uma ideia com ele, como um pai, a gente repreende ele e aí segue o barco em frente. Que ser uma folha ao vento fluindo na corrente do destino não é ser perfeito, mas é cometer os erros que precisam ser cometidos, aprender com eles e seguir em frente, sempre em movimento. E no próximo episódio nós vamos falar sobre algo que é principal no recomeço. Ele é o passo que define a estratégia de onde e como esse recomeço vai dar início. Uma ótima semana, continua aqui com Folha ao Vento e muito obrigado.